Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com e eu falo direto de São Paulo dessa vez e venho tirar uma dúvida do Cristiano, que pergunta qual seria o impacto da eleição do Trump especificamente para o valor das ações da Petrobras. Pois bem, Cristiano, vamos lá analisar a situação atual. Vamos dividir essa pergunta, essa resposta em duas partes. Uma analisando a situação atual da Petrobras e outra analisando o impacto de uma eleição do Trump nesse cenário para a Petrobras. Em relação à Petrobras, a Petrobras vem de um momento muito complicado, com a segunda maior dívida do continente americano. A dívida da Petrobras hoje beira 500 bilhões de dólares. Então isso é uma dívida altíssima e você precisa de financiar essa dívida. Então isso é um problema grande para a Petrobras. Anteriormente, quem emprestaria dinheiro para a Petrobras financiar essa dívida estava muito assustada com o tipo de gestão que a Petrobras estava tendo. Com a mudança do governo, sai agora o presidente da Petrobras, o anterior, o apontado pelo governo Dilma, e entra o Pedro Parente, que é um cara de mercado, um gestor de grandes fortunas, né, conselheiro de grandes empresas, inclusive da própria BMF Bovespa, a empresa, ele está lá como conselheiro. É um executivo que tem no histórico está à frente da crise energética, da resolução do problema da crise energética, do apagão de 2001, do governo Fernando Henrique, ou seja, é um cara com tarimba de mercado, é um cara notório em termos profissionais no mercado, então isso é um bom sinal para a Petrobras. Por outro lado, você continua vendo a Petrobras nos tempos recentes, no último trimestre que foi apresentado, com resultados negativos. Lembremos que o petróleo teve uma queda fortíssima agora, ele chegou a bater quase 30, em torno de 30 dólares o barril, estava sendo vendido por 100 dólares, então sair de 100 para 30 dólares o barril, a empresa que lucra com petróleo vai ter prejuízo. A gente vê em diversos, não só empresas com petróleo, como o próprio estado do Rio de Janeiro, né? Que não tem nada a ver necessariamente com a Petrobras, né? Estou dando um exemplo do estado do Rio, mas que teve suas contas em frangalhos agora, pela questão dos royalties que recebia do petróleo e o preço do petróleo caiu. Então essa queda foi terrível para a Petrobras. O lado positivo é que a Petrobras, com essa nova gestão do Pedro Parente, ela se coloca no mercado de uma forma mais profissional. Mas os resultados negativos ainda estão frescos e a alta dívida ainda é uma coisa extremamente real para a Petrobras. Né? Veja bem, o Brasil tem menos de 400 bilhões de dólares em reservas cambiais, o que são reservas gigantescas em termos mundiais, mas mesmo assim a dívida da Petrobras é superior a isso. Então você veja que a situação da Petrobras é um pouco complicada. Você tendo uma gestão eficiente, você pode alongar essa dívida, arranjar financiamento. E após a queda no valor das ações recente, foi fortíssima, né? A Petrobras atualmente, a preferencial, a Petro 4, ela está em torno de R$9. Ela chegou a bater no pico em R$40. Então, muito desse caso já foi precificado. Então, o horizonte que se vislumbra é um horizonte positivo. Eu já falei até para os associados do Trilha Certa que devem olhar com mais atenção para a Petrobras. Pode realmente ser um momento interessante de você estar apostando um pouco na empresa. Qual seria o problema, então, nesse cenário? O problema com a eleição do Trump é que o Trump é um lunático, é um louco, ou pelo menos ele se apresenta dessa forma, né? Se ele mantiver o que ele fala durante a campanha, o que eu particularmente acredito que isso vai acontecer, né? A gente não pode garantir, mas porque uma vez que ele entre na presidência, ele pode mudar por completo. Mas eu acho difícil, mesmo porque os Estados Unidos é diferente, você não vai prometer uma coisa e fazer outra, né? Aqui no Brasil nós tivemos uma situação recente onde era prometido uma coisa e depois foi feita a outra coisa. Mas os Estados Unidos é um pouco mais difícil de acontecer. Então eu acredito que ele mantenha a linha de política que ele está traçando. Essa linha de política é uma política chamada em economia de heterodoxa. Ou seja, você vai para um viés necessariamente populista muitas vezes. E esse viés populista do Trump, como no nosso vídeo anterior, ele já chegou até a pregar a renegociação da dívida americana, o que causa incerteza no mercado. Essa incerteza no mercado afugenta quem está disposto a emprestar o dinheiro. É aí que o impacto negativo para a Petrobras pode ser sentido.
E como a Petrobras tem uma grande dívida, ela vai precisar financiar essa dívida a juros baixos, senão ela fica inviável, né? E com o risco assumindo no mercado, o Trump assumindo, esse risco tende a aumentar. Os agentes, os bancos de investimentos, grandes investidores, eles tendem a fugir de ativos mais arriscados. Quando eu falo ativos mais arriscados, eu coloco a Petrobras, mesmo sendo uma empresa de petróleo, com essa alta dívida, ela precisa de financiamento, e isso a torna extremamente arriscada. E no momento que esses agentes param de financiar ou de investir em ativos de alto risco, a dívida da Petrobras pode se tornar inviável, o que pode ocasionar a venda de suas ações e a desvalorização. Sendo assim, eu acredito, né, tudo pode acontecer, mas a gente trabalha com tendências, esse é o foco do nosso grupo aqui. Eu acredito que o Trump assumindo, o mercado de ações brasileiras cai como um todo, taxa de juros deve subir de uma forma geral em termos internacionais devido ao aumento do risco. E se de fato for proposto uma renegociação da dívida americana, se ele chegar a tal ponto, então você pode ter certeza que a gente vai ter um momento de um colapso financeiro da economia mundial. É um cenário ainda não precificado pelo mercado, então se isso de fato acontecer, vamos ter muita oscilação na direção negativa para o mercado de ações e a Petrobras vai sofrer fortemente. Por enquanto, esse não é o cenário. Eu acredito que a nova gestão da Petrobras possa dar um alento positivo à Petrobras e as ações voltem a subir, mas é um risco que, sim, é um risco que deve ser analisado com cautela, a eleição do Trump. Espero ter clareado um pouquinho sua dúvida. Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com.